Hoje eu vim vestida de tijolo, eu sou um tijolo humano, profético da glória do Senhor na minha vida e na sua vida, amém, queridos? Bispa, mas o que vai ser aqui? Surpresa. Mas por que tem esse buraco? Surpresa. Ah, mas e aquilo ali? Fala pro teu irmão, surpresa, meu irmão. Mas que vai ficar do poder, vai ficar incrível. E dia 29, no culto de realizadores, que vai acontecer lá no Planalto, porque daí a gente vai poder usar som direitinho para fazer o Ser Pray, vai estar tocando, vai ser uma bênção. Você vai saber a notícia que vai deixar o diabo careca. Ok? Quem aqui já está se preparando para isso? Amém? Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. A fé, ela nos leva a ser parte de Deus. E eu gostaria que você compreendesse isso. Às vezes a gente pensa em ser parte de Deus assim. Eu vou participar, Deus, da minha vida. É como se Deus entrasse para participar da minha vida. Só que não é isso que Deus está propondo. Deus não quer participar da sua vida. Você pode fazer uma cara de chocado para o seu irmão nessa noite. Deus não quer fazer parte da sua vida. Deus não quer fazer parte dos seus sonhos. Deus não quer fazer parte dos seus problemas, nem das suas necessidades. Cadê a ser jovem que está lá em cima hoje? Glória a Deus. Ele quer que você faça parte dele. Deus não pode fazer parte da nossa vida. A nossa vida é muito pequena, nós não contemos nada de Deus. Como que Deus vai entrar dentro de um ser humano e se diminuir a isso? Como que eu posso levantar um sonho e dizer para Deus, Deus, vem aqui e faz o meu sonho acontecer? E Deus olha e fala, não é possível que eu vou ter que me diminuir dessa maneira. Mas é isso que muitas vezes nós fazemos no nosso dia a dia. Nós queremos que Deus deixe de ser Deus e passe a ser um ser humano para nós. Alguém que sonha os nossos sonhos, ouve os nossos problemas e faz aquilo que nós pedimos para Ele fazer. Querido, Deus é o supremo Senhor do universo. Quem tem que entrar dentro dele somos nós. Quem tem que ser envolvido no plano de Deus somos nós. Quem tem que vivenciar os sonhos, o plano, a verdade, somos nós. Quem aqui se considera hoje privilegiado em abrir mão das suas coisas para viver coisas de um Deus poderoso? Esse é o maior privilégio que um ser humano pode ter na vida, na terra. Eu e você fomos chamados para conquistar na força de um Deus sobrenatural. Você quer mesmo que Deus faça a sua vontade? Mas e a minha vontade, bispa? Eu gostaria de apelar para o lado humano agora, ok? Quem aqui ama alguém? Alguém. Você ama alguém? Em nome de Jesus. Senão nós vamos ter que orar por uma libertação muito séria na tua vida aqui, né? Uma pessoa incapaz de amar alguém, misericórdia, está amarrada em nome de Jesus isso. Então todos aqui amamos alguém? Quando você ama alguém, você se esquece dessa pessoa? Você esquece das necessidades dessa pessoa? E você deixa de lado os sonhos dessa pessoa? Você anula essa pessoa? Quando você ama alguém, o que você faz com essa pessoa? Você cuida, você zela, você pensa, você sonha. Você faz de tudo para que aquela pessoa se sinta realizada. Deus te ama? Sim. Deus te ama? Sim. E por que você está com medo? Na verdade, a nossa vida, nas nossas mãos, ela está em perigo. Mas nas mãos do Senhor, ela está muito bem. Porque Deus pensa mais em nós do que nós mesmos. Deus sonha mais conosco do que nós mesmos. O ser humano tem tanto medo do que as pessoas estão pensando sobre ele, não é? Quem aqui já teve medo do que as pessoas estavam pensando sobre você? Eu vou te dizer uma coisa, já disse, mas vou repetir aqui. O ser humano pensa em si mesmo 24 horas por dia. Não se preocupe, as pessoas não estão pensando em você. Elas estão pensando em si mesmas o tempo inteiro. Quem é o único que pensa em nós todo o tempo? Deus.
E nós deveríamos então fazer o quê? Retribuí-lo este amor. Já que tem alguém pensando em mim todo o tempo, o que eu vou fazer com o meu tempo? Algo que realmente faça sentido. Eu vou permitir que os meus sonhos fiquem no altar e vou entrar dentro da presença de Deus. Amém, queridos? E o exemplo de hoje é Abraão. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 4. Porque Abraão, ele entendeu isso. Ele realmente foi parte de Deus aqui na terra. Talvez o homem que mais se tornou parte de Deus aqui na terra. Então leia comigo, por favor, o versículo 4 e 5 de Romanos capítulo 4. Vai dizer assim o texto 4, por favor. Romanos 4. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas é um direito. Ninguém recebe salário porque o patrão é bonzinho. Ah, eu sou tão bonzinho, eu estou te pagando o seu salário. Não, é direito. Se você não receber o seu salário, você procura o pastor Eduardo, que é o doutor Eduardo, ou então qualquer outro advogado, e você vai dizer o quê? Eu vim buscar os meus direitos. Diga assim para o seu irmão, tudo que você conquista na força do seu braço é direito. Foi trabalho. Não precisa de fé para isso. Não precisa de bênção para isso. Concorda comigo? Quem precisa de fé para levantar de manhã, fazer um café da manhã e comer esse café da manhã? Alguém precisa de fé para isso? Só se você não tiver o que comer. Mas tirando o pão que já está lá no seu armário e o pó de café que está ali guardado, basta que você tenha um pouco de boa vontade, menos preguiça, amém? Levante mais cedo, passe um café bem feitinho na hora, pegue o seu pão e se ele estiver um pouco velho, joga ele numa panela ou então num grill e faça uma torrada dele, amém? Depende do nosso trabalho. Isso depende do nosso trabalho. É isso que Paulo está falando sobre Abraão. Se Abraão recebeu tudo que recebeu porque ele fez algo por merecer, então ele não recebeu bênção nenhuma, ele recebeu um pagamento. Só que ele recebeu pagamento ou bênção? Pagamento ou bênção? Bênção. Porque o que Abraão fez para se tornar pai da fé? Ele não poderia, com as mãos dele, fazer nada do que ele fez. Então, ao invés dele chamar Deus para participar da vida dele, ele fez o quê? Participou da vida de Deus. Veja o próximo versículo. Contudo, ninguém é considerado justo com base no seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. É isso que nós estamos falando. Ninguém aqui vai dizer, olha, aquela pessoa ela é tão boa, ela trabalha. Se bem que hoje em dia, né? O PT criou algumas pessoas que não gostam de trabalhar. Mas os justos, os sãos, os sarados, que ainda gostam de ter o direito de poder ter dignidade e não precisar trabalhar em cima de bolsas, da indignidade, porque esse negócio de bolsa é indignidade. É dizer para o ser humano que ele é incompetente. Quem aqui é totalmente competente? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus por isso. Nós somos competentes, amém, queridos? E o brasileiro, eu vou te dizer uma coisa, é um povo extremamente competente. O brasileiro tem uma criatividade, tem uma força violenta, meu querido. É por isso que o diabo está usando esse tipo de governo para tentar nos parar e mentir para nós. Porque se o brasileiro tivesse recurso para ser a competência que ele é, nós seríamos uma nação de primeiro mundo. Porque nós não temos preguiça e muito menos falta de imaginação. Os melhores medicamentos saem do Brasil, os melhores estudos saem do Brasil, as grandes ideias saem do Brasil, meu querido. Nós somos um povo abençoado por Deus, amém, queridos? E eu vou te dizer uma coisa, não deixe o diabo te aprisionar. Mas o que nós vamos realizar, mesmo que nós sejamos um povo incrível, olha para você e diz, não veio pela minha competência. O que Deus vai fazer através da sua vida, por mais competente que você seja, não vai vir pela sua competência, vai ser muito maior do que isso. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Repita comigo em voz alta para que o seu espírito possa captar essa mensagem
ainda mais fortemente. Quem está envolvido no todo de Deus vai viver pela fé e não pela força das suas mãos. Paulo, quando ele vai falar para nós como entrarmos em Deus, ele vai dizer que Deus opera justiça quando temos fé. E eu gostaria que você entendesse isso, e isso está no versículo 18 e 19. Por favor, então, passa para mim o versículo 18 e 19. Abraão, ele precisou ter fé. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Por que ele creu nisso? Porque Deus disse para ele: Abraão, você será pai de nações. E disse para Sara: você será mãe de nações. Isso é um absurdo, porque nem filhos eles podiam ter. Já era um absurdo mesmo tendo filho. Como assim? Alguém aqui já gerou uma nação? Nem que você se esforçasse bastante, tivesse uns 20, 30 filhos, você não ia gerar uma nação. Nem tenta, tá, irmão? Em nome de Jesus. A promessa era muito maior do que Abraão poderia imaginar. Mas, gente, assim como aconteceu com Abraão, acontece conosco. Deus nos dá promessas que não combinam conosco. Ele nos promete coisas que não vai dar certo para nós. Ele diz que nós vamos ter coisas que é impossível. Ele nos diz que nós vamos vencer obstáculos intransponíveis. Mas Abraão acreditou. Ele poderia ter dito: não, Deus, o Senhor enganou. O Senhor não está sabendo com quem o Senhor está falando. Sabe, eu sou um homem de quase 100 anos. E a minha mulher é uma mulher de quase 90 e ela ainda é estéril. Nós não temos nem físico, nem tempo hábil, e muito menos vir falar de alguém que gerou uma nação. Eu nem sei como é que faz isso. Mas ele creu. Olha como nós precisamos deixar os vícios que a pastora Paula disse aqui no dízimo, do medo, da incredulidade, da inconstância. Deixe isso, porque nós vamos querer debater com o autor da consumação da terra, que ele pode ou não pode fazer o que ele está falando. Como ele disse para Jó: quem é você, Jó? Quando eu estava criando o mundo, para quem eu pedi informação? Irmãos, tudo que você está vendo, até o que o ser humano criou, o ser humano só criou porque Deus deu a ele inteligência para fazê-lo. Aquilo que há 10, 20 anos nós achávamos que era impossível, hoje está diante dos nossos olhos. Imagine daqui 50, 70 anos como será a terra. Sangue de Jesus, espero que Jesus já tenha voltado. Porque do jeito que está, né, gente? Daqui a pouco a igreja vai começar a vir para a igreja, ajoelhar e pedir para Jesus voltar, tá bom? Você vai perceber isso. Por conta da realidade que o mundo está vivendo, está se decaindo cada vez mais, a um ponto que daqui a pouco nós não vamos mais conseguir viver aqui. Vai ser insuportável. Agora, será que nós vamos continuar perdendo tempo em dizer para Deus que Ele não pode fazer o que Ele disse que é para fazer? Quanto tempo você tem perdido nas suas orações dizendo para Deus: Deus, mas não vai dar certo. Mas Deus, eu não consigo. Mas Deus, eu não tenho recursos. Mas Deus, dizendo para Deus que Ele não pode fazer o que Ele sabe que Ele pode fazer. São orações perdidas que vão para o ralo. Tempo perdido, história perdida, força perdida. Aprenda com Abraão. Não é Deus entrando dentro de você, é você entrando dentro de Deus. Abraão entrou dentro de Deus e ele disse: se Deus falou que eu serei uma grande nação, então eu serei. E eu não sei como Deus vai fazer isso, mas eu sei que eu vou viver isso. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Está na hora de nós pararmos de crer em nós mesmos, queridos.
Crer no que nós temos, no que nós podemos, no que as pessoas estão dizendo. Rompa com tudo isso, isso é prisão, isso é cadeia. Está na hora de nós começarmos a crer em Deus. E começar a dar passos de quem crê. Passo de quem acredita. Você acredita, então? Ande sobre a água, não era isso que Pedro fez? Jesus, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Por que ele tinha tanta certeza que ele poderia andar sobre as águas se Jesus o chamasse? Porque ele estava entrando dentro de Deus e dizendo: para Deus tudo é possível. Enquanto nós estivermos presos dentro de nós e nossas emoções, tudo será muito difícil para nós. Sair da nossa casa e vir à igreja será difícil. Enfrentar alguns problemas emocionais será difícil. Enfrentar algumas dores, algumas palavras, algumas pressões, problemas financeiros, tudo será muito difícil, porque nós queremos que Deus se diminua ao ponto de caber em nós. Nós dizemos para Deus: ó Deus, eu tenho apenas R$1.000, ou 2.000, ou 10.000, ou 100.000, mas a obra depende de milhões, então não vai dar. Dá um sorriso para o seu irmão e fala: como é que é? Não é sobre o que você tem, é sobre quem Ele é e o que Ele tem. Nós vamos precisar romper com as nossas estruturas para entrar dentro do mover de Deus. Veja que Abraão, ele diz o seguinte: Deus tinha lhe dito: esse é o número de descendências que você terá. Próximo versículo: a sua fé não se enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham nenhum. Por que a fé dele não enfraqueceu? Como que ele não enfraqueceu? Sabe como? Quando Abraão recebeu a primeira vez a palavra de que ele teria um filho nascido dele, demorou um tempo para eles crerem. Ele insistiu com Deus que aceitasse Samuel, olha eu, Ismael, o maiorzinho. E Deus falou: não, vai ser nascido do teu ventre. E chegou um dia que o anjo do Senhor visitou Abraão e Sara e disse: para de pleitear contra Deus. E eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ele: hoje é um marco espiritual na tua vida. Deus está olhando nos teus olhos e dizendo: para de pleitear contra Deus e comece a crer no que Ele te prometeu. Amém, queridos? Quem recebe isso sobre a sua vida? Amém? Pare de pleitear contra Deus. O anjo ainda disse assim para Sara: nada é impossível para Ele. Ali ela pegou aquela palavra e disse: então eu viverei. Chega um momento na vida de um ser humano em que ele vai ter que decidir se ele vai ser um fracasso espiritual ou um sucesso espiritual. E em nome de Jesus, hoje você vai decidir em ser um sucesso espiritual. Amém, queridos? Que todo esse medo, essas cadeias, essas amarras soltem a tua vida. E você venha entender o que Abraão entendeu: não sou eu, é Cristo em mim. E eu vou deixar Deus ser Deus, e eu vou ser eu nele. Ele vai assumir a posição de cabeça, administrador, realizador e provedor de toda a minha história. Ah, irmão, quando nós fazemos isso, nós deixamos o inferno atordoado, nós deixamos o inferno andando de um lado para o outro e pensando: é agora o que eu vou fazer? Porque quando eu realmente creio no impossível, eu já não trabalho mais. Eu não estou mais fazendo na força do meu braço. É quando eu digo: Deus, a partir de agora eu serei um instrumento. Porque o que eu faço não pode chegar onde o Senhor está. Mas o Senhor me levará lá. Então eu não vou mais trabalhar como uma dívida. Mas agora eu vou ser um instrumento do trabalho de Deus. E quando eu me torno um instrumento do trabalho de Deus, quero que você abra agora os teus ouvidos espirituais. Quem pode abrir, diga amém. Amém. Você não sabe o que Deus está fazendo? Deus não dá satisfação de obra. Ele não chega no final do dia e diz: olha, pastor Eduardo, hoje eu fiz isso por você. Não, ele não dá satisfação de obra. Não, ele não diz o que ele está fazendo e nem em que fase ele está atuando na nossa vida, mas nós continuamos trabalhando, porque ele ainda não disse que acabou.
Mas haverá um momento em que você vai ver tudo terminado. Você não vai mais olhar e dizer, eu quero saber exatamente o que Deus está fazendo. Não, Deus não te dá satisfação. Deus, o que o Senhor vai fazer essa semana? Não, mas entenda uma coisa, para cada dia um milagre, para cada tempo um mover. Amém, queridos? Não se preocupem. Assim como aquele que faz uma empreita, dá a marmita para os seus empreiteiros, Deus te dará o pão de cada dia. Deus vai te honrar em todas as coisas, mas você não vai mais ser o dono da sua história. A partir de agora, quem vai ser o dono da sua história vai ter que ser Deus. Porque Abraão jamais poderia ser hoje considerado pai de nós. Porque Paulo diz em Romanos, ele é pai dos judeus, mas também dos gentios, porque creu antes da aliança. Ele também é nosso pai na fé, Abraão. Eu fico imaginando Abraão lá no céu, não sei se Deus ainda já deixou, ou se vai ser naquele grande dia, no dia do arrebatamento, que for subir naquele povão. Um povão no céu, e Deus dizendo, eita Abraãozinho, olha aí, eu não te falei? Eu não te falei? Que ia ser uma baita de uma nação, Abraão, e você achando que ia caber em Canaã, Abraão, você não sabe de nada. Mas Abraão entrou dentro de Deus. Olha o que o teu irmão fala, quanto mais profundamente você estiver em Deus, maior, mais alcance, mais autoridade, mais impossível a sua situação vai ficar, e mais poderoso em Deus você estará. Amém, queridos? Deixa Deus te levar na profundeza do seu poder. Não tenha medo, Deus não deve nada a ninguém. Deus não vai te deixar sozinho no meio do caminho. Não vai. Ele vai estabelecer uma história para você. Você não vai saber o que Ele está fazendo, mas continue crendo. Abraão, ele viveu um segredo que eu gostaria que você vivesse, Deus gostaria que você vivesse na sua vida. Não considerou seu corpo. Ele não considerou a sua realidade. Para de considerar a tua realidade na presença de Deus. Nós temos uma mania de dizer, Deus, o Senhor mandou construir, mas vamos lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, não vai dar. Deus não vai dar. Esses dias eu estava aqui à tarde e não sei se vocês conseguem ver, mas tem um pedacinho aqui dourado. Aqui, ó, dourado. De uma época em que essa coluna foi dourada. E eu estava olhando e falando assim, Deus, tem muita história que só o Senhor sabe como que foi que aconteceu aqui. Tem muito milagre. Aconteceu muito milagre para você estar sentado nessa cadeira, meu querido. E aquele que começou, ele termina sempre as suas obras. Deus não tem dificuldade de terminar nada que Ele começa, meu querido. Mas Ele vai dizer para você, comece, mas tem só 20 tijolos, só 30 tijolos. Não considere seu recurso. Deus, mas você não sabe como que está a realidade. Fala bem alto, não considerou. Ele se deixou ser trabalhado no tempo da sua provação. Deus provou Abraão? Provou. Você crê, Abraão? Crê. Então o anjo disse assim que ele deu aquela palavra profética para Sara, o anjo disse, então, daqui o tempo oportuno. O que é o tempo oportuno de uma gravidez? 9 meses completos. Tu estarás com teu filho. E foi assim, né, gente? O que eles precisaram fazer? O que é necessário para você engravidar, meu querido? Você não vai agir, não? Você vai ficar esperando Deus fazer tudo por você? Quando Deus te dá uma palavra, Ele espera que você creia. E que você diga, sim, Senhor, será feito conforme a Tua palavra. Sim, Senhor, a partir de hoje eu já começo a agir como quem já tem condições de viver esse milagre. 2 velhos de bengala. Sem dente. Naquela época não tinha dentista. Sem médico para dar remédio da osteoporose, da cleosteoporose. É verdade ou não é?
E eles estavam sonhando em ter um filho? Não, eles não estavam sonhando em ter um filho. Eles estavam sonhando em ter nações. E o diabo diria a eles: vocês estão malucos? Vocês são loucos? Não dá para sonhar isso. Aí o diabo chega para você e fala: não dá para você sonhar com o seu negócio. Não dá, você não consegue. Não dá para sonhar com essa restauração. Não dá para você sonhar com essa reviravolta. E você olha para o diabo e fala o quê? Meu querido, não estou querendo ser grosso, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho um Deus. E eu decidi que eu já vou agir para receber o meu milagre. Então saia do meu caminho. Se Abraão e Sara não se posicionassem, que eles já faleceram, né, gente? Eles teriam Isaac? Não. Com toda a promessa, com todo o milagre, com toda a unção, com toda a autoridade, eles teriam Isaac? Olha o teu irmão e fala: então sai dessa poeira do cômodo. Para de ficar com medo de agir. E Deus está mandando você. Vai lá, meu filho, se posiciona. Como quem já viveu o milagre. Depois de 9 meses, Sara tinha quem nos braços? Isaac. Ah, meu querido, mas era só Isaac? Não. Era o cumprir da presença de Deus, dizendo para eles: meus filhos, nada é impossível ao que crer. Entre dentro de Deus. E hoje eu quero te dar o passo a passo de como fazemos isso na prática, amém? Então abra comigo em Romanos capítulo 5, verso 2 ao 5. Diz assim: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria. Fala bem alto assim: segurança e alegria. Segurança e alegria. Deus te deu promessas que estão seguros em Deus. Elas estão seguras em Deus. Amém? Amém? Pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Quem aqui tem a esperança de tudo na tua vida estar envolvido na glória de Deus? Amém. Só tem um jeito disso realmente acontecer: você enfiando sua vida inteira dentro da glória de Deus. Ah, minha filha está dando trabalho, pois eu vou enfiar ele lá dentro de Deus. Ah, eu vou afogar ele em Deus, você vai ver só. Ah, eu vou. Ah, mas essa área da minha vida não vai prosperar. Ah, vai, que eu vou enfiar ela dentro de Deus, você vai ver. É de segunda, é de quarta, é de sexta, é de quinta, é de domingo de manhã, é sábado de tarde, sábado de noite, eu estou na guerra. É para ir limpar, eu vou limpar. É para ir jejuar, eu vou jejuar. É para ir clamar, eu vou clamar. É para botar tijolo na parede, vou botar. É para fazer isso, vou fazer. Eu vou envolver a minha vida dentro do que é de Deus. Irmão, ninguém vai viver milagre fora da igreja. Ninguém. Ah, eu vou só de vez em quando na igreja. Olha o teu irmão e fala: tua vida vai ser uma pindaíba. Lascado, está sempre caindo, sempre quebrado, sempre trincado, sempre vazando. Se você perguntar hoje como que está o irmão que veio a semana inteira na igreja e como você que não veio, tá? Você vai fazer uma média. Mas como que você... Olha, meu filho, eu recebi a palavra da segunda. O fogo aqui segunda-feira pegou, menino. Recebi o fogo da segunda, recebi o fogo da quarta, recebi o fogo da sexta, recebi o fogo do sábado, recebi o fogo do CT hoje de manhã. Como é que você acha que eu estou? No fogo puro. Quanto mais você entra nas coisas de Deus, no que Deus propõe para você fazer, mais cheio dessa glória você estará. Amém? Então vamos lá. Diz assim no verso 3. Também nos alegramos em enfrentar dificuldades e provações. Quem pode dar uma glória a Deus sincero? Glória a Deus. Sincero. Glória a Deus. Eu me alegro em enfrentar dificuldades e provações, porque elas me obrigam a fazer o quê? Correr para dentro de Deus. Se tem um incentivo maior do que esse, desconheço. Dia bom não faz você orar. É dia ruim. Menino, é como a gente disse aqui, eu acho que sexta, não sei. O dia ruim a gente ora em língua que a gente nunca tinha orado. Verdade ou mentira, gente? Eu me lembro um dia, eu morava em Ribeirão na época, minha pretinha era petitinha assim, e eu e a Débora fomos num bairro um pouco violento lá em Ribeirão, que a gente precisava pegar uma documentação, e eu estava com a minha preta.
E eu parei o carro assim, um pouquinho longe, porque não tinha onde parar. E eu falei, vamos, Débora. E aí veio um moço esquisito, ele veio correndo, eu falei, vai roubar a gente. Naquilo eu já enfiei na minha cabeça que ele ia roubar minha preta. Minha preta é minha cachorra, amém, queridos? Minha pretinha, a Morinha. Gente, naquele momento, a unção do Senhor. O pessoal brinca, mas se rouba mesmo. Rouba muito. A unção do Senhor me tomou, que eu juntei na Débora de cá. Porque eu falei, não vai roubar a Débora também, né? Então, juntei na Débora de cá, grudei na minha preta aqui e falei assim, nome de Jesus, mas eu falei numa altura, que a rua inteira parou. Eu te repreendo, Satanás, você para trás de mim. E nós fomos andando para o lugar e falei, você não vai chegar perto da gente, você está quebrado, você está destruído. O moço olhou para a gente, ele começou a se afastar. Mas andando atrás da gente, eu falando, em nome de Jesus, o plano do inferno não vai acontecer. Eu não vou retroceder. Quem vai retroceder é o Satanás. E nós fomos andando, entramos no lugar e o cara rodando o lugar. E eu falei, Débora, nós vamos ter que dar um jeito de sair daqui. Chamei a segurança do lugar, que era um negócio lá da Receita. Chamei o segurança do lugar e falei, esse cara está tentando me assaltar. E você vai fazer o seu papel. Ele falou, qual que é o meu papel? Eu falei, me defenderai. O que a senhora quer que eu faça? Me escolta até o meu carro. Ele falou, a senhora está louca? Eu falei, não estou. Porque se o senhor não me escoltar, eu vou ligar para a polícia, vou chamar a polícia vai me escoltar. Entenda uma coisa, meu irmão. Deus espera que no dia da tua aprovação você entre dentro dele, não corra dele. Tem gente que no dia da aprovação está correndo para o colo do diabo. Na reclamação, na desistência, na angústia, na palavra terrível, na palavra maldita. Não vou para a igreja porque Deus não está me abençoando, meu irmão. Faz assim pro seu irmão, ó. Ficou doido? Eu estou triste, não vou no culto, o quê? Era para você ter sido o primeiro a chegar. Eu estou com problema, não vou para o culto. Era para você ter chegado aqui horas antes do culto começar. Para o teu clamor já ir subindo antes de ser o primeiro a chegar na mesinha. O diabo insiste em dizer para nós, assim como ele também deve ter insistido em dizer para Abraão, deixa para lá. Isso aí não vai dar certo, deixa para lá. Vamos fazer o seguinte, vive você com Sara, com Agar e com Ismael. Aceita a tua realidade. Deus vai falar, não aceita não, porque não é essa que eu tenho para você. Não aceita não, entra dentro de mim que você vai ver o que eu vou fazer. Só que para isso eu tenho que fazer o quê? Leia comigo 4. A perseverança produz caráter. Eu quero falar aqui na minha tradução que ela está melhor. A tribulação produz paciência. A tribulação produz paciência. Por quê? Porque ela me faz ter que aprender a esperar o mover de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, não queima largada não. Aprenda a falar, aprenda a se silenciar, aprenda a se posicionar. A tribulação produz paciência. E a paciência produz o quê? Experiência. A paciência de Abraão em fazer o que ele tinha que fazer, crendo que Deus faria o que ele tinha prometido, produziu nele uma experiência. Primeiro, um filho que não podia nascer. Segundo, aquele filho foi morto dentro do coração de Abraão, mas Abraão cria que Deus poderia ressuscitá-lo. Quando Deus diz, Abraão, mate Isaque, ele não diz, olha, mas na última hora eu não vou fazer isso. Não, ele diz, você vai matar Isaque. E Abraão precisou ter o quê? Experiência em dizer, bom, aquele mesmo Deus que me deu um filho na velhice é o mesmo que tem poder para ressuscitar o filho que ele me deu. Nós precisamos entender isso dentro dos nossos corações. Deus não nos coloca em planos fracassados. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Ah, mas o negócio ficou feio. Olha para o teu irmão e fala, não tem problema não, comece a ter mais experiência com Deus. Você vai ver Deus fazer coisas sobrenaturais na tua vida. Ah,
Mas ficou muito mais difícil, pode ter certeza que matar o seu filho não estava no teu plano. Que passar por uma dificuldade não estava no teu plano. Passar por uma enfermidade não estava no teu plano. Passar por uma porta fechada não estava no teu plano. Mas estava no plano de Deus. E nós precisamos abrir o nosso coração e dizer: eu mato, mas Deus ressuscita. Eu vou crer, porque Deus não tem fracasso para nós. Então eu vou crer. E quando ele fez isso, Deus deu mais uma experiência para ele. E quanto mais ele andava com Deus, maiores eram as experiências que ele tinha, ao ponto da experiência produzir esperança. E eu vou te dizer uma coisa: a esperança, como diz no final do texto 5, por favor, ali diz o seguinte: essa esperança não nos decepcionará. Aleluia! Pois sabemos quanto Deus nos ama. Quem sabe, levanta a mão e fala: eu sei, Deus, quanto o Senhor me ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Uma vez que você tem a esperança, uma vez que o Espírito Santo entra dentro de você e diz: olha, nós estamos junto de você. Eu sou um com você e você é um comigo. Não se preocupe. Eu me lembro quando o bispo faleceu. No dia que o bispo faleceu, que nós fomos comprar roupa numa loja para o enterro. Nós estávamos na loja comprando a roupa. Eu me sentei, peguei um copo de suco para eu tomar. E eu falei para Deus: e agora? O Senhor falou assim para mim: não se preocupe, nós estamos com vocês. Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você entender que Deus está com você, você se considere já vitorioso. A sua aprovação acabou. Enquanto você estiver ainda naquela luta para crer, luta para continuar acreditando, luta para se manter, a sua aprovação ainda está em pauta, você ainda está no ringue. No momento que você entender: eu não preciso lutar, Ele é por nós. O teu inimigo cai derretido na tua frente e você diz assim: agora eu entendi. Agora eu entendi. Não é o que eu faço na força do meu braço, é o quanto eu creio que o Senhor tem poder para fazer. Enquanto você estiver lutando na força do teu braço, olha para o teu irmão e fala: vem tribulação, vem provação. Você vai ter que ter muita experiência para que você possa ter a fé que Abraão teve, de olhar e falar: se é para ter todas as nações, eu terei. Se é para matar, sabendo que Deus vai ressuscitar, matarei. Mas quem falou para ele, pastor Eduardo, que Deus ia ressuscitar Isaac? A fé dele. Ele nunca ouviu de Deus: mata porque eu vou ressuscitar seu filho. Ele nunca tinha visto Deus ressuscitar ninguém. Deus nunca tinha ressuscitado ninguém até aquele momento. Da onde Abraão tirou aquilo? Olha para o teu irmão e fala: da fé. Da esperança que ele teve em Deus. Quanto de esperança você tem em Deus? Porque a maioria de nós sabe o que nós fazemos? Esperamos o pior de Deus. Não vai dar certo. Não vou conseguir, não, é melhor largar a mão. Não vai dar certo. E Deus está dizendo assim: é por isso que você está vivendo em tribulações e elas não passam. É por isso que a porta aberta você não consegue passar por ela. Ela está aberta, mas você não passa por ela porque você não chegou na esperança. Você ainda insiste em dizer para Deus: diminua-te e entra em mim, quando Deus quer que você entre dentro dele e diga: eu creio. Feche os seus olhos. Hoje o Senhor está nos chamando. E eu tenho certeza que Deus tem proposto desafios para mim
e para você. Desafios de todo tipo, desafios emocionais, desafios físicos, desafios espirituais, desafios financeiros, desafios dentro do lar, desafios no trabalho, desafios com pessoas. E hoje Jesus olha para mim, Ele olha para você e fala assim: entra aqui dentro de mim. Entra dentro da minha presença. Não me diga o que eu tenho que fazer. Não me diga o que é mais fácil ser feito. Não me diga que não tem solução. Diga que você crê na minha solução. Diga que você vai lutar para viver a minha solução. Diga que você vai ser aquela pessoa que vai acreditar no impossível. E quando sair daqui hoje por essas portas, já vai começar a agir, se preparar para viver esse impossível. O Senhor está dizendo assim: muitas são as pessoas que me pedem portas abertas, e eu te digo nessa noite, eu te dou a porta, vai lá e abre. Você não crê que a chave está na sua mão? Qual é a dificuldade para uma pessoa que tem a chave na mão passar pela porta? Eu posso não ter te dado as portas abertas, mas eu te dei a chave que abre as portas. A fé. Essa chave, ela abre qualquer porta que eu tenho para você. Seja ousado. Faça como Abraão. Escuta a voz de Deus hoje. Para de pleitear guerras contra Deus. Para de colocar Deus numa posição humana. Para de justificar. De justificar a incredulidade, o medo. Porque Deus ainda não moveu. Levanta a tua fé e diz: Deus é poderoso para cumprir a palavra que Ele me deu. E eu mesmo vou lutar essa guerra no nome de Jesus. Pode ser difícil. Fazer o que Deus nos manda é difícil. Nos faz romper as nossas estruturas. Mas vale a pena. Hoje, onde você está? Olha para Jesus. Consagra a tua vida. Fala para Ele: chega. Chega de agir como um desorientado. Chega de agir como uma pessoa cansada, sobrecarregada. Chega de agir como quem está esperando uma facilidade. Hoje eu entro dentro da tua presença e eu digo: eu não considero mais os meus recursos. Eu não considero mais se eu posso ou se eu não posso. Na verdade, eu não considero nada. Porque se eu considero que eu posso, eu passo por cima da tua presença. Se eu considero que não posso, deixo de crer no Senhor. Pois hoje eu não considero mais nada a não ser que o Senhor pode. Olha porque eu vou falar: faz a sua parte, meu irmão. Faz igual Abraão e Sara. Vamos gerar Isaac. Agora, como que isso vai acontecer? Isso aí é milagre. Mas a nossa parte nós vamos fazer. Pega a tua semente, começa a espalhar para todo lado. Se Deus falou que o deserto vai florescer, meu filho, vai cavando buraco na areia. Ai, Deus! Quando é que nasce alguma coisa no deserto, Deus fala: não mandei você tentar me explicar o que eu vou fazer. Eu só falei para você: vai cavando buraco na areia e bota essa semente, porque daqui a pouco vai estar florescendo. Recebe, vive isso em nome de Jesus na tua vida. Amém, queridos? Vai nessa força aí, vence em nome de Jesus.